de novo rever aí alguns cálculos, ok? Que a gente estava vendo na última aula. Vamos dar uma repassada neles no startzinho aí. Vamos começar nosso conteúdo. Show de bola. Vamos ver os indicadores de liquidez hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Caso não estejam visíveis, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Vamos ver aqui, área de trabalho. Vocês estão vendo meus slides? Não, né? Ainda não estou vendo, não. Agora eu estou vendo. Apareceu. Agora eu estou vendo. Agora tá ok. Ah, estão vendo? Ótimo. Sim, agora deu, Éder, tô vendo. Obrigado, meus bebês. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Então, na nossa última aula, nós falamos dos indicadores de estrutura de capital e falamos do participação de capital de terceiros, né? E falamos do composição do endividamento. Vamos só rapidamente relembrar o que são eles. Só colocar aqui. O de endividamento. Calma. Quem está falando? Fernanda. Oi, Fernanda. Joia? Cadê? Joia, tudo bem? Bom demais. A gente viu dois. Ó. O primeiro foi esse. O que é um indicador de, né, participação de capital de terceiros? Ele mede se a maior parte do recurso investido na empresa é de origem de capital próprio ou de origem de terceiros. Então, em síntese, o que ele mostra? Para cada R$100 de capital próprio investido, quanto que foi a participação de terceiros, né? Então, como é que você calcula isso? Pega o valor do capital de terceiros, divide pelo patrimônio. Não é. Alguém mais não está conseguindo? Não, eu não estou conseguindo, não. Eu não tava, eu saí, Elisângela. entrei de novo e consegui ver. Fecha o aplicativo, a reunião e entra de novo. Elisângela, porque a priori os meninos estão todos vendo e eu tenho quando o meu slide está compartilhado, tem um sinal na minha tela aqui. Então, assim, não é aqui exatamente. Peraí. Tá bom. Eu vou só repetindo aqui o que eu falei na última aula, Agora aqui, só para vocês. Apareceu? Agora deu, Éder, deu. Bacana, filha. Qualquer coisa, dá o grito aí, faz igual a Elisângela. Então, pessoal, você vai pegar o capital de terceiros, divide pelo patrimônio líquido e multiplica por 100, ok? Né? Agora, a pergunta é, como é que eu chego, professor, no capital de terceiros? Não tem essa conta no balanço. Tem que somar o passivo circulante, mas o passivo não circulante, né? Então, a gente fez uma continha aqui, por exemplo, nesse aqui, após feitas as contas, eu expliquei na aula passada, o que esse índice mostra? Quanto menor, melhor. Qual que é a base? A base é 100, né? Então, aqui nós temos um índice de 129 e o outro índice de 145. Então, o índice, ele aumentou, ele diminuiu ou aumentou? Ele aumentou. Então, isso significa que a situação da empresa piorou. Por que piorou, pessoal? Como é que você lê isso? Para cada R$100 de capital próprio da empresa, aqui no ano 1, ela tinha 129 de terceiros. Já no segundo ano, para cada R$100 de capital próprio, ela tinha 145 de terceiros. Então, nós explicamos isso para vocês, que quanto maior o endividamento da empresa, né, maior o gasto dela, isso é pior para a empresa. Significa que ela está pegando mais dinheiro de terceiros, de pessoas que não têm relação com a organização. E se ela não conseguir pegar esse dinheiro? Se ela não conseguir pegar esse dinheiro, significa que a empresa corre o risco de travar as suas operações. Bom, aí nós mostramos ainda, né? Mostramos a questão da composição do endividamento. Como é que você calcula? Você vai pegar agora só o passivo circulante e dividir pelo capital de terceiros, né? E multiplicar por 100. Ou seja, passivo circulante por capital de terceiros. O que esse indicador mostra? Ele faz uma comparação das dívidas de curto com longo prazo. Ou seja, para cada R$100 de capital, R$100 de capital de terceiros, quanto que é de capital de curto prazo? Quanto que a empresa tem de dívida de curto prazo? Então, a gente pega aqui, ó, a situação da empresa. Primeiro ano, 830 dividido por 1.550, deu 53,52. No segundo ano, 930 dividido por 2.320, deu 39,67. A situação da empresa melhorou ou piorou? A situação da empresa melhorou, né? Os dois indicadores são bons,
mas a situação da empresa melhorou. O que significa, pessoal? Significa que a empresa hoje tem aproximadamente só 40% da sua dívida dela é de curto prazo. A maior parte da dívida da empresa é o quê? De longo prazo. Isso dá tranquilidade para a empresa projetar suas atividades de caixa e fazer os seus pagamentos, ok? Então isso a gente debateu a exaustão na última aula. Agora a gente vai ver, nós vamos ver os dois últimos indicadores: estrutura de capital, né, imobilização do patrimônio líquido, e depois nós vamos falar da imobilização dos recursos não correntes. Presta atenção que esse costuma, na minha opinião, ser um dos principais indicadores que mostra quando a empresa está caminhando para o buraco. Como é que você calcula isso, né? Imobilização do patrimônio líquido. A partir de agora é matéria nova. Bom, para você calcular a imobilização do patrimônio líquido, você tem que pegar o ativo não circulante menos a conta do realizável a longo prazo. Então, se você pegar aí, né, naquele balancinho dos exercícios que eu mandei para vocês, você tem lá as demonstrações contábeis, você tem ali o lado direito do balanço, a conta do ativo. Então, tem uma conta lá chamada ativo não circulante, que é o valor total das contas de longo prazo. Logo abaixo do ativo não circulante, você tem o quê? Você tem o realizável a longo prazo. Então, você tem que subtrair aquele valor. Bom, por que isso, pessoal? Então, você faz essa subtração, divide pelo patrimônio líquido e multiplica por 100, ok? Bom, antigamente, até 2007, era comum no balanço patrimonial a gente verificar uma coisa chamada ativo permanente. Por que permanente, pessoal? Significa os conjuntos de bens e direitos que a empresa vai usar permanentemente na sua atividade ou para obtenção de renda. Esse ativo permanente, ele tinha por objetivo subsidiar as atividades da empresa. Então, ali estava, né, a conta de imobilizado, estava a conta de investimento e estava também a conta chamada, né, ativo diferido. Esse ativo diferido, a gente não pode dizer que ele mudou sozinho, assim, uma coisa virou outra, mas hoje não existe mais o ativo diferido e nós temos o ativo intangível, tá certo? Então, você pode fazer dessa forma que eu expliquei, ou você pode somar o total da conta investimentos, o total do imobilizado, mais o total do intangível. Então, o que ele quer saber com esse número? Para cada R$100 de capital próprio, de patrimônio líquido, quanto que a empresa aplicou no ativo não circulante? Quanto que ela aplicou, antigamente a gente chamava de ativo permanente. O que significa, pessoal? Quanto que ela está imobilizando para fins de contas de longo prazo, ok? Então, o que significa, pessoal? Quanto menor essa imobilização, melhor para a empresa. Por que melhor para a empresa, pessoal? Porque significa que ela vai aplicar dinheiro ali no longo prazo e ainda vai sobrar dinheiro para o ativo circulante, tá certo? Então, isso é uma boa coisa, raro de acontecer, difícil, mas é uma coisa boa. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. De novo, qual a análise de cara que você tem que fazer dos índices? Quanto menor, melhor. Então, vamos ver aqui uma continha aqui, ó. Tanto que aqui no exercício eu coloquei como ativo permanente, tá? No exemplozinho aqui, tá? Desse material. Até preciso atualizar isso depois. Então, o meu ativo permanente está em 957, meu patrimônio líquido está em 1.338. Dividi um pelo outro, multipliquei por 100, deu 71,5. No segundo ano, meu ativo permanente está em 243, meu patrimônio líquido está em 1.758, né? Então, faço aqui a divisão, multiplico por 100, deu 121,87. Primeira coisa que a gente tem que olhar aí, a situação da empresa melhorou ou piorou? A situação da empresa piorou, e piorou muito, ok? Antes da gente continuar aqui no slide, deixa eu tentar interromper. Pronto, vou. Estão me vendo, então? Certinho. Bacana. Então vamos entender um pouquinho isso aí. Vamos bater um papinho aqui agora, né? Vocês estão de posse do material. Gente, então a situação da empresa ali, ela piorou. Por quê, pessoal? Se no primeiro momento ela estava com aproximadamente 71% do seu capital imobilizado, agora ela está com o quê, pessoal? Ela está com
todo o dinheiro do patrimônio líquido imobilizado e ainda ela pegou dívida de capital de terceiros para realizar a controlar ali o seu ativo. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, a base é 100. Primeiro ano, a situação da empresa estava abaixo do 100, era um número bom. No segundo ano, a situação da empresa piorou muito. Agora, a gente tem que analisar esses indicadores com cuidado. Primeiro deles, quando a empresa, gente, ela faz, por exemplo, vamos supor que uma empresa comprou participação em uma outra empresa. Ela comprou um terreno para vender futuramente. Então, ela está realizando investimentos, ok? Vamos supor que a empresa ela está comprando um novo maquinário, ela está construindo o galpão, ela está comprando uma nova frota de veículo para transporte. Isso aí vai exigir uma maior imobilização. Vamos supor que a empresa ela está desenvolvendo uma marca ou patente, ela está adquirindo uma nova marca, um novo software muito caro. Então, todas essas situações, o que elas fazem ali com as contas de investimento imobilizado e intangível? Ela faz esses valores aumentarem, ok? O problema não é essas contas aumentarem, é da onde está saindo o dinheiro para cobrir esse investimento. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora ali. Por quê, pessoal? Porque esses investimentos, eles são investimentos do quê, gente? De curto ou longo prazo? Investimento de longo prazo. Significa que eles vão dar retorno só lá na frente. Então, se a empresa não gerir bem isso, ela quebra. Então, vou mostrar para vocês agora na próxima parte como ela tem que fazer a gestão disso através de um desenho. Aqui no slide, e qualquer coisa vocês interrompem, tá? Vou voltar a compartilhar o material. Bacana aí, estão me vendo? Estão vendo o slide? Sim. Ótimo. Então, vamos entender isso aqui, pessoal. Então, de cara, todo mundo percebe que a situação da empresa piorou, né? Olha só, porque o índice aumentou, tá certo? Então, a situação da empresa ela piorou. Mas a gente tem que entender o porquê que ela piorou, tá certo? Aqui, gente, é evidente, olha aqui, ó, só para a gente olhar o número, olha aqui, ó, o ativo permanente dela pulou de 957 para 243, vocês estão vendo aqui em cima? Então, quando eu pegar meu balanço e olhar lá a análise vertical, análise horizontal, eu vou verificar que a empresa provavelmente aumentou imobilizado, então ela deve estar comprando maquinário, ela deve estar comprando propriedade, ela deve estar investindo no ativo intangível, ela deve estar fazendo investimentos. Então isso não é uma coisa ruim. O problema é qual a fonte de dinheiro que ela está usando para isso, tá certo? Então, por que num primeiro ano aqui a situação da empresa era muito boa? Para cada R$100 do capital próprio da empresa, ela cobria todo o imobilizado dela. Então veja, a empresa ela cobria todo o imobilizado dela só com o capital próprio. Ela não dependia de ninguém para manter a estrutura patrimonial dela de imobilizado, ok? Então ela cobria tudo isso e sobrava o quê, pessoal? Sobrava 28,5, estão vendo aqui? De 71 para 100, sobra 28,5, concordam comigo? Correto. Bacana. Então, esses 28,5 era investido aonde? No ativo circulante. Então, isso dava folga, dava tranquilidade de caixa para a empresa realizar as operações dela sem ter que ficar trocando duplicata, sem ter que ficar pegando empréstimo bancário, para que ela pudesse ter estrutura para poder fazer investimento em estoques. Então, isso dava folga no capital de giro dela. Quando o valor aqui der abaixo de 100, no caso aqui deu abaixo de 100, né? Deu 71,5. Então, essa diferença entre o valor dado e o 100, no caso aqui 28,5, a gente chama de capital circulante próprio. Isso é pergunta da prova. O que é capital circulante próprio? É a parcela do patrimônio líquido que é investido no quê? No ativo circulante. Então vamos entender isso aqui. Acompanhe aí a figurinha para que vocês possam entender a minha explicação, tá bom? Imagine que essa figurinha ela está conectada.
em vez de ter esses dois espaços aqui em branco, não tenha os dois espaços, está tudo junto. Então, aqui em cima eu tenho o quadradinho do ativo circulante mais do realizável a longo prazo. Tá claro aí para todo mundo isso? Aqui eu tenho do ativo permanente. O que é permanente, pessoal? Já expliquei para vocês, é uma nomenclatura mais antiga, mas é o quê? É a soma do investimentos, imobilizado e intangível, tá certo? Do outro lado, eu tenho o meu passivo circulante. Aqui está escrito exigível a longo prazo, mas é o nome antigo. Vocês podem também chamar de passivo não circulante. Isso aqui dá na mesma, tá bom? Então, passivo circulante, passivo não circulante. E aqui embaixo, em azul, eu tenho o quê? O patrimônio líquido, estão vendo? Muito bem. O patrimônio líquido, eu sei que ele representa o quê? O meu capital próprio. E em cima é o meu capital de terceiros. Ora, pessoal, vejam aqui o desenho. O que quer dizer aquela figurinha lá, o primeiro ano que deu 71,5? 71,5 significa o seguinte, a empresa, olha que o PL, estão vendo aqui? Ele é maior do que o meu ativo permanente, estão vendo? Então isso significa que eu cubro todo o meu investimento aqui no imobilizado e sobra uma fatia, sobra uma beirada. Tá vendo aqui essa parcelinha aqui que sobra aqui, ó? Ela foi investida aonde? Aqui, ó, lá no meu ativo circulante realizável a longo prazo. Isso significa injeção de dinheiro de longo prazo no curto prazo, dando tranquilidade para as operações de capital de giro, dando tranquilidade para as operações de caixa, de banco, de clientes, de estoque. Isso, então, vai fazer o que com a empresa? Que ela tenha folga financeira. Isso aqui é o mundo dos sonhos. Isso aqui é o mundo perfeito para uma boa gestão. Significa que o dono, ele pega o patrimônio líquido dele, da empresa, o capital próprio, cobre o permanente e ainda ele usa uma parte, uma parcela, uma beirada aqui, que a gente chama de capital circulante próprio, para fazer investimentos no meu realizável a longo prazo, ou no meu ativo circulante realizável a longo prazo. Quando ele faz isso, pessoal, olha o que aconteceu aqui com o capital praticamente aqui de curto prazo, vamos dizer assim, de curto prazo da empresa, o capital circulante dela. O que aconteceu, pessoal? Ele está maior do que as dívidas totais da empresa. Logo, essa empresa, ela tem bons indicadores de liquidez, ela tem uma boa situação no mercado, ela está sendo extremamente bem gerida do ponto de vista financeiro. Isso aqui é o que toda empresa deveria fazer, ok? Por quê, pessoal? Porque ela está pegando dinheiro de longo prazo e aplicando em investimento de longo prazo. Meu patrimônio líquido é capital de longo prazo. Então, eu estou fazendo investimento de longo prazo. Vai dar tempo desse investimento aqui maturar, acontecer, para gerar caixa aqui em cima, para poder pagar as dívidas que vão vir pela frente. A empresa não vai ter que fazer empréstimo, ela não vai ter que captar dívida, não vai ter que nada. Por quê? Porque, professor, ela literalmente está cobrindo aqui o permanente dela e essa fatia que sobrou aqui dá folga financeira para as operações. Ok? Muito bem. O que aconteceu no segundo ano? Ela tem essa fatia ainda, pessoal? Sim ou não? Não, em hipótese alguma. O que aconteceu aqui nesse segundo momento, meus bebês? Agora, para cada R$100 de capital próprio, ele está todo no permanente e ainda ela pegou o dinheiro lá em cima dos terceiros. Ela pegou uma parcela agora de 21,87 de terceiros. Isso significa que essa folga que a gente está vendo aqui no primeiro ano não tem mais. Essa folga não existe. Aí a gente vai verificar depois a característica disso lá nas contas de liquidez que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui, ó, chama a atenção de vocês para o seguinte. Imagine agora o contrário, tá bom? Imagine que esse patrimônio líquido fosse menor do que o permanente. Se ele é menor, vamos supor que ele estivesse aqui, ó, aonde que eu estou. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar melhor.
Deixa eu só ver se eu vou conseguir ter... Porque isso aqui, pessoal, eu faço os desenhos no quadro. Vamos ver se vai dar certo o que eu estou pensando aqui. Pessoal, isso, vai dar certo, sim. Olha aqui, imagina que a situação da empresa fosse essa que vocês estão vendo agora. O que significa, pessoal? E aqui, obviamente, teria que ser maior esse quadro aqui. Mas o que significa? Para cobrir esse permanente aqui, eu teria que pegar dinheiro da onde? Circulante do exigível a longo prazo. Aí é o problema. Principalmente, a gente vai ver quando é do longo prazo, não tem problema, não. A situação da empresa piora um pouco, mas ainda não tem problema. Agora, o que vocês acham que acontece se a empresa fazer dívida de curto prazo para investimento de longo prazo? É a hora que falta dinheiro no caixa para pagar as contas. Porque ela vai pegar aqui dinheiro, por exemplo, no cartão de crédito, no agiota, e vai comprar uma máquina. Não dá tempo da máquina gerar dinheiro suficiente para poder pagar a dívida daqui 30, 40, 50 dias ou no curto prazo que ela vencer. Até esse momento, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Não, tá tranquilo, pode prosseguir. Ninguém quer comentar nada, não quer falar nada, nenhuma dúvida. Vocês estão entendendo? Sim, na verdade, a gente teve até um pouco do começo dessa matéria com a professora Wanda. Então, tem bastante coisa que a gente já até viu com ela e é mais uma revisão também. Ótimo. Quem tá falando? A MAC. Ô, Mac, ótimo. Tá, os meninos de ADM? Eu tenho uma pergunta, Éder. Por favor, quem é? Felipe. Oi, Felipe. Pois não, querido. O patrimônio líquido é a mesma coisa que patrimônio próprio? O patrimônio líquido, ele tem o nome, tá, Felipe? Essa aula, as primeiras aulas lá conosco, né? Mas é normal, filho. O patrimônio líquido, ele é a fonte de dinheiro, porque aqui, ó, aqui do lado do passivo e do patrimônio líquido, Felipe, representa as fontes de capital da empresa. E aqui representa as aplicações do dinheiro, ok? Então, aqui é a origem, do lado do passivo e do PL, e aqui do lado do ativo é o destino. O que eu estou te afirmando é que aqui a origem dos recursos da empresa, ela pode ter duas características. Quando eu pego dinheiro das pessoas, né, fornecedores, empréstimo bancário, financiamento, mão de obra, tributos, entre outros, eu estou fazendo dívida com pessoas que não têm relação com a empresa, elas não são donas da empresa. Então a gente chama de capital de terceiros, Felipe. Agora, quando eu pego o dinheiro da empresa, né, a empresa usa o patrimônio líquido, que é o capital próprio dela, ou seja, é o capital dos próprios acionistas, tá? Então, nesse caso, aqui a gente chama a origem de capital próprio, beleza? Ah, beleza, obrigado. Nada. Alguém ia fazer mais uma pergunta? Não? Então tá. Então, pessoal, pode apostar que uma das nossas perguntas da prova é essa questão aqui do CCP, porque isso é fundamental para nós, tá certo? Isso aqui é o que faz boa parte das empresas pegarem. Agora, o que a gente vai analisar agora? Eu falei para vocês que isso aqui é, digamos, um mundo perfeito. É raro acontecer isso, da empresa cobrir o permanente dela e ainda sobrar recurso para ativo circulante, né? É raro. Então agora a gente vai dar uma olhada em um outro indicador que ele vai complementar essa análise, ele se chama imobilização dos recursos não correntes. É quase a mesma coisa do outro, ok? O que são recursos não correntes? Recursos não correntes são aqueles de longo prazo na empresa. Então, se a empresa ela não consegue cobrir todo o seu investimento, ela não consegue cobrir todo o seu imobilizado através de recursos próprios, tranquilo, é normal.
Mas qual que é o objetivo? É verificar, então, se ela cobre por meio de recursos não correntes. Recursos não correntes, como o próprio nome fala, é aquele recurso de longo prazo. É aquele recurso lá na frente. Como é que você calcula esse índice, professor? Quase igual ao outro, ele tem a mesma base. Olha aqui, você vai pegar ativo não circulante, menos o realizável a longo prazo, vai dividir aqui pelo passivo não circulante, só que aqui você soma, né? Aqui você vai dividir pelo patrimônio líquido igual ao outro, mas você soma também o passivo não circulante. Você soma também aqui o exigível a longo prazo. Você soma os dois. Estão vendo aqui, ó? Passivo não circulante mais patrimônio líquido. Opa! Saiu aqui do slide, deixa eu voltar. Voltou para o slide. Voltou normal, Éder. Ótimo. Então, pessoal, esse capital aqui, os recursos não correntes, são os recursos de longo prazo da empresa. Então, eu vou fazer a mesma análise que eu fiz no outro. A diferença é que agora, o passivo não circulante, que é o capital de terceiro de longo prazo, ele vai me dar o quê? Ele vai dar um suporte para o patrimônio líquido. Mesma lógica. A cada R$100 de recursos não correntes, quanto que foi aplicado no meu patrimônio líquido? Mesma lógica, né? Quanto que a cada R$100 de recursos não correntes, quanto que foi aplicado no meu permanente, ativo não circulante de investimentos, imobilizado e intangível. Vamos ver aqui a continha, né? Vamos primeiro ver a conta, depois eu volto nisso aqui. Olha só, vamos pegar aqui agora o caso da empresa. Ó. Então ela tem aqui o permanente dela de 957, né? Que é a soma do ativo não circulante menos realizável a longo prazo, 957. Aí ela tem aqui exigível a longo prazo e patrimônio líquido, 392 mais 138, né? 1338. Então, ela tem de recursos não correntes 1.731.000. O que ela fez, então? 957, que é o permanente, dividido por 1.731, que são os recursos não correntes, deu quanto? 55,28. Já no segundo ano, ela tem 243 de permanente, ela pega aqui o exigível a longo prazo dela de 1.463, mais o patrimônio líquido de 1.758, dá quanto? 3.222, ok? Então ela vai fazer a conta aqui, ó, 243 dividido por 3.222 deu 66,52. Primeira pergunta que eu faço para vocês, a situação da empresa melhorou ou piorou? Aguardo a resposta. Piorou. Piorou. Alguém pensa diferente? Ótimo. Se ninguém pensa, então isso é sinal que vocês estão aprendendo. Tá certinho. A situação da empresa piorou. Piorou por quê, professor? Porque a gente entendeu, já está na cabeça de todo mundo, que esse indicador significa o quê? Quanto menor, melhor. Todavia, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Qual é o cuidado, Éder? Opa! A situação da empresa piorou, mas os dois indicadores, eles estão o quê, pessoal? Eles estão bons. Eles estão bem abaixo de 100, né? O que significa, pessoal? Aqui, ó, a empresa, para cada R$100 de recursos não correntes, ela imobilizou quanto? 55,28. Já aqui, para cada R$100 de recursos não correntes, ela imobilizou 66,52. Então, ambas têm recursos de longo prazo aplicado no capital de curto prazo. E aí, pessoal, só de vocês bater o olho aqui, ó, é isso que vocês têm que aprender agora a olhar no balanço. Por que que essa situação da empresa não piorou? Porque quando a gente viu lá no índice anterior, vamos lá no meu PL. Olha aqui, ó, a situação piorou aqui, estão vendo? Aqui o índice ficou num ponto ruim. Mas já aqui, olha só, a situação da empresa não piorou tanto. Não piorou, pessoal, porque ela está pegando dívida de capital, ela está fazendo endividamento de longo prazo. Olha aqui, ó, o X1 dela aqui, o exigível a longo prazo, o passivo não circulante dela, era de 392.950. No X2 aqui era de 1.463. Então esse número aumentou não sei quantos por cento, uns quase 400%. Quer ver? Pega a calculadora de vocês aí, a HP, quem tá com ela fácil.
Faz uma conta aí para o professor Éder. Vou pegar a minha aqui também. Vou fazer aqui, que eu já falo para vocês. Olha só. Então, aqui, ó. Vamos lá. 392.950. Enter. 463.485. Qual o botão que a gente usa mesmo para fazer análise horizontal? Delta percentual do triângulo aí, ó. Quanto que a empresa, quantos por cento que aumentou? Oi? Oi, vocês continuam aí? Deu uma parada Tava Não, falando. eu parei. Eu parei porque eu fiquei mesmo. esperando vocês. Eu parei porque eu fiquei esperando vocês calcular. Eu acho que eu fiz errado, porque deu 272,44. Acho que eu apertei Quem errado. falou isso? Quem falou? Fernanda. Tem nada errado. Tá perfeito. Tá perfeito. Vai. Tá certinho. Olha aqui, ó. Esse capital, ele pulou de 392 para 1.463. Então, isso significa o quê, pessoal? Ele teve um aumento de 272%. É por isso que o indicador aqui não piorou tanto, igual piorou o indicador de patrimônio líquido. Significa o quê, pessoal? A empresa, ela tá fazendo investimento no permanente? Tá. Olha aqui, vamos fazer o cálculo agora do nosso permanente para ver quanto que aumentou. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. 957, 122,50, enter. 243, 598,75, delta percentual. Quanto que foi o aumento, a evolução? R$123,96. Perfeito. Então, veja, gente, a empresa, ela está fazendo investimento no permanente. Significa que ela está aumentando. Aí a gente teria que ver as contas lá direitinho para saber o que ela está aumentando, né? Mas ali ela está fazendo aumento no seu imobilizado, está fazendo aumento ali no seu intangível, ela está fazendo aumento no seu investimento. Aumento na ordem de quanto? De 123,96%. Mas da onde que ela está pegando esse dinheiro dela? Parte desse dinheiro é através de capital próprio e parte é de recursos de longo prazo. Então, isso significa que a empresa terá tempo para rodar fazer esse investimento maturar, gerar caixa para cobrir o passivo circulante lá no futuro. Então, mesmo que o índice tenha piorado, esse indicador aqui mostra que a situação da empresa ainda ela é muito boa. Ok? Ok. Bacana. Até aqui alguma dúvida? Eu quero falar mais um negócio ainda sobre esse indicador. Alguém quer colocar alguma coisa? Então tá bom. Bom, lembra quando a gente viu agora no imobilização do patrimônio líquido? O que a gente viu? Que esse valor aqui, 55,28 para 100, então tem uma parcela aqui, né? Então aqui a gente tem, vamos arredondar aqui, a gente tem 45%, ok? A gente tem 45% aqui de sobra. Já no segundo ano, de 66 para 100, a gente tem aqui aproximadamente 34%, ok? Bom, se lá no outro, essa parcela que vinha do patrimônio líquido era chamada CCP, capital circulante próprio, aqui nos recursos não correntes, essa parcela inferior a 100, aqui, ela também tem nome, ela se chama CCL, que significa capital circulante líquido. Capital circulante líquido são os recursos de longo prazo injetado no ativo circulante.
E isso também dá uma folga financeira danada para o capital de giro da empresa. Vamos entender isso. Olha aqui o desenho, meus bebês. Olha aqui, ó. Tanto um ano quanto o outro da empresa mostra exatamente isso aqui, ó. Estão vendo aqui? O que eu tenho aqui, ó? Aqui era para ser, tá, pessoal? Tá com as nomenclaturas antigas, mas isso não dá problema para nós. Então aqui eu tenho exigível a longo prazo, que é o meu passivo não circulante. E aqui embaixo eu tenho o quê, gente? PL, estão vendo? Aqui eu tenho um ativo permanente, que é a soma do quê? Imobilizado, investimento, intangível. Então significa os dois desenhos aqui, deixa claro que a soma dos dois são os meus recursos não correntes. Estão vendo? Então significa o quê? Que eu estou pegando esse dinheiro de longo prazo, ok? Invisto no meu permanente e sobra aqui uma fatia. Estão vendo aqui a fatia que sobra? Essa fatia que sobra, ela está indo lá para o circulante. Ela está indo lá para, provavelmente, para o ativo circulante, para investimento e capital de giro. Aí, essa folga, essa parcela aqui, oriunda desses recursos não correntes, eu chamo de capital circulante líquido. Então, veja, qual a diferença do capital circulante próprio para o capital circulante líquido? O capital circulante próprio, qual que é a fonte dele? Somente do patrimônio líquido. O capital circulante próprio, a fonte dele é somente o patrimônio líquido. Já o capital circulante líquido, CCL, a fonte dele é tanto o patrimônio líquido quanto o passivo não circulante, ou seja, os recursos não correntes. Significa que a empresa está injetando dinheiro de longo prazo no curto prazo. Do ponto de vista financeiro. O que é ponto de vista financeiro mesmo? Ai, professor, mas talvez isso não é bom, porque ela vai pagar juros, é isso e aquilo. Isso é outra história. Isso é análise econômica. Esse indicador, a gente olha ele pelo prisma financeiro. Isso significa, pelo prisma financeiro, que a empresa está controlando super bem seu endividamento. Significa que ela está cobrindo um investimento de longo prazo e ainda pegando dinheiro, recurso de longo prazo, para aplicar aqui no curto prazo. Isso dá folga financeira para a empresa. Ok? Muito bem, deixa eu encerrar aqui essa primeira parte. Muito bem, vocês devem estar me vendo aí. Vamos lá, pessoal. Dúvidas, perguntas, podem colocar agora. Então, vejam, aqui, só fazendo aqui uma ressalva importante, isso aqui é aquilo que eu explicava para vocês. A importância da empresa fazer o quê? Quero fazer investimento em galpão, maquinário, marca, patente, comprar terreno para poder vender no futuro. Tudo bem. Quero fazer isso? Bacana. Só tem um problema. A fonte do dinheiro para fazer esse tipo de investimento, ela tem que ser de longo prazo, ela tem que ser de capital próprio. Quando a empresa não faz isso, ela começa a ter graves problemas de liquidez. Por quê, pessoal? Porque investimento de longo prazo, ele gera caixa no longo prazo, ele vai gerar dinheiro lá na frente. Então, às vezes, eu vejo a empresa comprando máquina, comprando equipamento, né? Aquela sorveteria lá, igual eu expliquei para vocês, sorveteria pequena lá do bairro. Então, ela pega lá dinheiro, por exemplo, do cartão de crédito da mãe, faz ali, né? Dívida, às vezes, com a agiota. Para quê? Para comprar geladeira, freezer, caixa, registradora, mesa, cadeira. O que vocês acham que vai acontecer? Por isso que quebra. Por isso que quebra. Porque ela fez dívida de curto prazo para investimento de longo prazo. Então não dá tempo de gerar caixa para ela fazer esses pagamentos no futuro. Esse é um dos problemas. A gente vai agora estudar os indicadores de liquidez e esse é um momento muito interessante para estudar esses indicadores. Porque nesse momento aqui, né, volto a repetir, não, quando eu falo de política, eu estou falando de política, mas esse é o grande problema das empresas nesse momento, senhores. Todas as empresas nesse momento, todas, praticamente sem exceção, todas as empresas estão passando por graves problemas de liquidez. Graves problemas de liquidez. O que significa isso? Não tem dinheiro na mão agora, já, nesse momento, para pagar as dívidas de curto prazo. Muito bem. A gente aqui acabou os indicadores de estrutura de capital. Fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, fazer algum comentário, alguma colocação. Vamos lá. Ô, Éder. Oi. Quem perguntou? É a Tainá.
Eu só Oi, queria Tainá, que pois não, você filho. repetisse a parte que você falou, a cada R$ 100 de não sei o quê. É No nessa último, parte do... Isso. aquilo ali é o seguinte, o indicador, o que ele mostra ali, Tainá? Você tá com o slide aí na mão, minha bebê? Sim. O que significa? Para cada R$ 100 de recursos próprios, quanto que ela investiu nos recursos não correntes. Ok? Isso é o que significa, tá bom? Ah, não, beleza, então. Outra Aí vamos pergunta. lá, calma. Para cada R$ 100 de capital próprio, para cada R$ 100 de recursos não correntes, o que é recurso não corrente mesmo, professor? Recurso não corrente é o meu patrimônio líquido e o meu exigível a longo prazo, meu passivo não circulante, que são dívidas de longo prazo, beleza? Então, no primeiro ano, quanto que deu? 55, não foi? 55 e uns quebradinhos, não foi? Tainá? Foi. Foi, né? Ela sumiu, judiaça. Tainá? Oi, tô aqui. Professor, Então tá, peraí. Então, deixa eu só tirar a dúvida aqui da Tainá, que depois eu abro para mais dúvidas. Calma aí. Então, Tainá, olha aqui. Para cada R$ 100 de recurso, para cada R$ 100 de recursos não correntes, no primeiro ano, ela imobilizou, ou seja, ela aplicou esse dinheiro, 66% desse dinheiro foi aplicado aonde? Em investimento, imobilizado e intangível, ou seja, no ativo permanente. Já no segundo ano, para cada R$ 100 de recursos não correntes, ela imobilizou, ou seja, fez essas aplicações aí, né, que eu acabei de falar, quantos por cento? 66%, que eu acho que esse era o índice. Entendeu agora? Como se lê? Entendi sim, obrigada. De nada. Gustavo e depois a Fernanda, eu acho. Eu acho que era isso. Oi, Eder, eu queria só que você repetisse, cara, que você disse que o capital circulante próprio, ele só vem do patrimônio líquido. E o capital circulante líquido, ele vem de qual que você falou? Dos recursos não correntes. O capital circulante próprio, o CCP, a origem dele é o patrimônio líquido, é o capital próprio. Por isso que o próprio nome fala capital circulante próprio. Ou seja, é o capital próprio que foi aplicado lá no meu ativo circulante. Beleza? Beleza. Já o meu CCL, capital circulante líquido, qual que é a origem dele? A origem dele, geralmente, é o que, Gustavo? São os recursos não correntes. Muitas vezes, a origem dele é o passivo não circulante, tá? Na maior parte dos casos, é o passivo não circulante. Mas, tecnicamente falando, eu não posso fazer tal afirmação sem ver o balanço. Então, a origem do CCL é o quê? É os recursos de longo prazo da empresa, patrimônio líquido e passivo não circulante. Então, ele se chama, né, esses recursos, como se chamam, não correntes, quando são aplicados no meu ativo circulante, eles têm o nome de capital circulante líquido, dinheiro de longo prazo aplicado no curto prazo para dar liquidez para a empresa. Beleza, Eder, deu para entender. Show de bola, filho. Vamos lá, Fernandinha, pois não. não é só porque é a pergunta que você explicou para ela, só que eu confundi dos recursos não correntes, né? Então, é a cada R$ 100 de recursos não correntes, quanto que a empresa imobilizou? É isso? Isso aí. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o slide, que aí eu vou explicar melhor, vou mostrar mais tecnicamente isso aqui, tá? É porque, só uma dúvida rapidinho. Na prova, a gente, além de calcular, a gente vai ter que falar isso, não é? Não é? Ou não? É só cálculo? Não necessariamente. Não necessariamente. A prova, ela vai ter como característica os meus exercícios. Parte dela eu peço para vocês calcular e algumas coisas eu vou pedir para vocês analisar. Então vai ter questões abertas, questões fechadas, exatamente para que vocês compreendam esses aspectos aí, tá bom? Tá bom. Beleza. Essa semana, eu só vou esperar, Fernanda, a hora que definir data de prova, eu vou dar algumas questões fechadas para que vocês possam se preparar. Agora, as abertas é exatamente o exercício. Eu vou dar um balanço para vocês. Vocês vão ter que fazer alguma coisa de análise vertical e horizontal
vão ter que calcular alguns indicadores e eu vou pedir para vocês dar um parecer sobre como está a situação da empresa, ok? Parecer geral. Tá bom. Ok? Agora, é claro, quanto mais informações você souber colocar para fazer uma análise completa, melhor a sua nota. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Obrigada. O básico para um aluno ir bem na prova, a pergunta da Fernanda é totalmente pertinente. O básico para o aluno ir bem nessa minha prova é o seguinte: ele tem que saber se a situação da empresa melhorou ou piorou. Isso é o mínimo. Então, ele tem que saber fazer o cálculo e fazer isso. Fazendo isso, ele tem a nota superior a 60%. O que faz aumentar essa nota? Ele identificar por que melhorou e por que piorou. Entenderam? Entendi. Deu para entender, tranquilo. Beleza. Tranquilo. É que às vezes, gente, é horrível ficar olhando pro meu slide, cara, e não ver vocês. Eu não faço ideia de como tá do outro lado, cara. Isso me dá uma angústia, dá uma ansiedade dos infernos. Deixa eu pegar aqui que a cara de desespero não mostra. Pois é, cara. Eu não sei até quando que isso é bom, que é ruim. Isso é uma droga, meu. Coisa, viu? Deixa eu pegar aqui um balanço. Não vou ter nenhum prático aqui assim não para me mostrar, mas eu queria mostrar. Deixa eu pegar esse aqui como um exemplo, tá bom? Então vamos dizer que vamos supor que esse balanço aqui é aquele balanço lá que a gente acabou de analisar agora, tá bom? Então o que significa aqui, gente? Se eu pego um balanço desse, aonde que a empresa está fazendo investimento? Eu já sei que o ativo não circulante é esse aqui, não é? Essa conta aqui, ó. Então, eu vou pegar esse valor e vou subtrair o quê? O realizável a longo prazo, que é esse aqui de baixo, certo? O que eu quero para calcular esses dois indicadores que eu expliquei? Eu quero a soma desses 3 Is aqui, ó. O que são os 3 Is? Investimento, imobilizado e intangível. Ou seja, eu quero somar esse e esse. Bom, com base no que vocês estão vendo aí, se eu falasse para vocês qual que é o destino da imobilização da empresa, com base nessas contas, qual seria a resposta? O quê? Dá para repetir, Éder? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, bom, então a gente pegou lá o dinheiro, por exemplo, do capital, do patrimônio líquido, né? Ou tanto o indicador de patrimônio líquido quanto o indicador de recursos não correntes, a gente sabe que ele é aplicado nessas contas aqui, ó. Não é isso? Porque isso aqui é o que a gente chama de ativo permanente, que é a soma do investimento, imobilizado e não circulante. Ou seja, dá na mesma. Ou eu posso fazer desse jeito, somar os 3, ou eu posso fazer o quê? Pegar o não circulante e subtrair o realizável a longo prazo, certo? Porque esse valor aqui, ó, é a soma dessas 4 contas. Concordam comigo? Uhum. Então eu posso fazer esse menos esse, ou eu somo esses 3. Dá na mesma, concordam comigo? Sim. Muito bem. Se eu estou falando para vocês que o dinheiro da empresa foi imobilizado nessas contas, qual que é a principal conta destino, tanto do meu patrimônio líquido quanto dos meus recursos não correntes? Imobilizado. Por que imobilizado, meus bebês? Porque é a conta maior. Tem maior, 2.857.000. É o que tem a conta mais gorda. Roberto. Perfeito. Ela é muito maior do que qualquer outra conta. Então, isso significa que a empresa está investindo no quê? Aí é que é a hora, gente, é que eu não vou fazer isso com vocês. Mas aí é a hora que a gente tem que vir para esse carinha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que abrir o balanço. Eu tenho que pegar as contas aqui pormenorizadas para saber o quê? Onde, de fato, essa empresa está fazendo a aplicação do dinheiro dela. Então, muitas vezes, quando a empresa tem uma participação tão grande aqui, ó, o que significa muitas vezes? Isso aqui é cara muito de indústria. Indústria que geralmente tem imobilizado muito grande, né? Por quê, pessoal? Por que ela tem imobilizado muito grande? Galpão, maquinário, né? Veículos, transportadora. Agora, se fosse banco geralmente não tem imobilizado muito grande. Por quê, pessoal?
Banco trabalha com o quê? Banco trabalha com dinheiro. Qual que é a matéria-prima do banco? É dinheiro na mão para emprestar para os outros. Então, as contas dos bancos, geralmente, as maiores valores estão aqui em cima. Nas aplicações de curto prazo e na geração aqui de recursos para fazer investimentos, empréstimos, né? A conta cliente aqui de banco, geralmente, ela é muito alta. Muito alta. Tá bom? Beleza? Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá. Esse aqui é um momento E o bem Éder, a propício. gente pode dizer que o índice ali do imobilizado piorou porque ele aumentou no ano seguinte? Você está falando esse aqui? Peraí. Esse que está na Não, tela? na verdade, no balanço, lá no ativo. Naquele que estava lá? Isso, do ativo. Veja, lá no balanço a gente não tinha um índice, ok, filho? Então eu não posso fazer ok. tal afirmação, tá? O que eu posso fazer, se eu entendi sua pergunta, eu vou voltar lá só por causa disso. O que você está me falando aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que a situação, aqui o imobilizado dela diminuiu, é isso? Diminuiu, desculpa. Isso. Aí, Então, filho... você pode dizer que a situação do imobilizado deu uma melhorada. Não, teve uma depreciação. Não. Ah, tá, Veja, entendi. a gente não pode fazer tal afirmação sem o índice. A gente sabe que o imobilizado diminuiu, ok? Agora, vamos Ok. dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Petrobras, que acabou de passar por muitas situações como essa. A Petrobras, ela estava com o imobilizado, ela comprou muitas empresas, né? Então, ela tinha fortes investimentos aqui e aqui de coisas que ela não usava. Então, ela fez um processo, meninos, chamado desinvestimento. O que é desinvestimento? Ela se livrou de ativos aos quais não gerava lucro para ela, tá certo? Então, ela diminuiu isso aqui? Diminuiu. Agora, tem que calcular o índice para saber se a situação dela melhorou ou piorou. Por aqui, a gente só sabe se aumentou ou diminuiu. Mas saber se a situação melhorou ou piorou é através do conjunto de indicadores. Tá bom, Gustavo? Beleza. Ficou claro? Ficou claro. Éder, Oi. nesse caso aí, vai depender de como ela investiu esse dinheiro aí do imobilizado, não é? Para saber se a empresa melhorou ou piorou. Isso. Lembra que eu expliquei para vocês que era fundamental que aqui a gente está fazendo uma análise só mais didática para vocês calcularem. Mas lembra o que eu expliquei para vocês que era fundamental a gente olhar quando faz uma análise de uma empresa? O que a gente tinha que olhar mesmo? O que eu expliquei? Olhar as notas. Olhar as notas explicativas. Isso. Quem falou? Certo. Quem falou? Ana Flávia. Oi, Ana. Beleza? Ana Certinho, Ana. Oi, Ana Flávia. Isso aí. Certíssimo. Porque são as notas explicativas, Roberta, é que vai mostrar para mim claramente qual foi a característica, a natureza desse investimento ou desinvestimento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Faz de conta que aqui no imobilizado da empresa ele pulou de 2.857 para 4 milhões. Aí você fala, uau, a empresa está investindo em imobilizado, está melhorando a vida da empresa. Só que aí eu falo para você que ela comprou isso tudo, esse aumento foi tudo compra de material, móveis para o escritório. Certo. Melhorou o quê? Em tese, melhorou nada. Porque em tese, móvel de escritório não adianta nada. Agora, olha, aumentou aqui porque ela construiu uma nova planta de fabricação. Se ela fez uma nova planta, isso quer dizer que ela vai produzir mais. Vamos supor que é uma transportadora. Ela comprou uma nova frota de caminhão. Significa que ela vai fazer mais entrega. Que ela comprou um novo maquinário. Que ela fez aqui, ela descobriu aqui, fez um investimento aqui em marcas. Ela descobriu uma nova marca, criou uma nova marca, uma nova patente. Significa que ela vai vender mais. Então, para ter, às vezes, a definição concreta se a situação é boa ou ruim, é pelas notas explicativas, que é quando eu vou o quê? Aprofundar a minha análise aos números da empresa para verificar onde, de fato, ela está fazendo esses investimentos. Tá ok? Ok. Beleza, pessoal? Sim. Beleza.
Alguma pergunta mais, meus bebês? Bom demais. Alguma pergunta mais? Ótimo, show de bola. Vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, porque geralmente, né, eu já sei que daqui a pouco o ônibus da Eduarda passa, eu sei que vocês atrasam lá no EPA, eu sei que agora, né, aí olha para vocês verem, Robertinha agora tá dando para ver, Roberta está gostosamente no seu sofá, dali para a cama vai ser um tapa, óbvio, porque a tentação de ficar acordada é uma praga, né? Então, meus bebês, vamos entender isso? Vamos falar rapidamente aqui, antes da gente entrar depois na volta do intervalo. Já vou entrar, vou voltar e já vou direto nos indicadores de liquidez. Agora sim, eu tenho uma definição das atividades, tá bom? Então, como eu disse para vocês, o que eu pedi? Vão fazer nas atividades, porque a hora que eu pedi para vocês encerrar, ela já estava mais ou menos pronta, né? Então, agora eu tenho data. Eu preciso dessas atividades. Eu vou facilitar a vida de vocês. Eu quero essa atividade no meu e-mail, ok? Até domingo à noite. As 2 atividades que eu dei. Vocês, vamos lá, porque eu não vou passar mais um exercício. Vamos passar só esse, vamos fazer com calma, tá? E esse exercício, lembra que eu pedi aquele primeiro, que eu dei a folhinha rosa e pedi esse agora, certo? Aquele primeiro eu lancei lá no portal, se eu não me engano, até 200 pontos. Então agora eu vou completar. Eu vou dar para essa atividade aqui até 800 para quem me entregar tudo. Tudo bem? Beleza. O que eu quero? Eu quero que vocês podem tirar uma foto. Quem tiver máquina para escanear, para mim é o mundo perfeito, né? Mas eu quero uma foto do caderno, da folha, como vocês quiserem. Eu quero aquele primeiro exercício e esse agora, até os indicadores de liquidez devidamente calculados e com uma breve análise só se a situação da empresa melhorou e piorou. Quem quiser ir mais profundamente explicar o porquê, ótimo. Mas isso eu nem vou cobrar ainda nesse primeiro exercício. Ficou claro? Sim. O rosinha é só o cálculo mesmo, horizontal e vertical, né? Isso. Porque ele é que deu base para fazer o exercício número 1 da outra folha, tá bom? Tá bom. Então, gente, Professor. Vejam, eu quero acreditar que para a maior parte de vocês, isso já está adiantado. Porque... Na verdade, eu estou aguardando o exercício ainda no meu WhatsApp. Hã? Na verdade, eu estou aguardando meu exercício ainda. Quem está guardando exercício? Max Sheilon. Eu mandei lá no grupo, Mônio. Mandou? Não. Tô guardando também. Você tá vendo? Você me coloca... Deixa eu parar de gravar isso aqui, que eu vou me ferrar uma hora dessa. Pera aí.